Frustração. Frustração é o que eu sinto, por exemplo, quando eu descubro que o meu áudio não está funcionando, que a tela não está dando certo. Esse é o exato sentimento de frustração. Um belo de um exemplo ao vivo aqui. E o que que rola? O que que eu estou chamando aqui de frustração? A frustração, pelo que eu estou querendo trazer aqui para vocês, é basicamente... Opa, calma aí. Eita, que o negócio não está fácil hoje. A frustração é esse sentimento que tem a ver com a gente estar esperando um determinado resultado, de modo geral a gente está falando de um resultado positivo, e aquele resultado que a gente esperava não é o que acabou vindo. Ele veio negativo de alguma maneira. Ele não veio tão positivo assim, ou ele veio, ou não veio, não apareceu aquele resultado, ou veio na verdade um resultado negativo no lugar, né? A gente esperava uma coisa boa, veio uma coisa ruim, né? Então qualquer coisa abaixo daquilo positivo que a gente esperava, geralmente vai trazer no nosso organismo, né? Vai incitar o nosso organismo a emitir uma resposta emocional de frustração. E vejam, também dá para chamar isso de decepção, que é uma das últimas coisas que eu falei na nossa última live. Só que quando a gente fala decepção e frustração, dá para usar os dois como sinônimo, lembrando, eu só estou propondo nomes aqui. A maior parte das vezes a gente chama como sinônimo. Só que o que eu estava chamando de decepção na última live, eu foquei um pouco mais na decepção com as outras pessoas, a gente esperar algo melhor do outro e o outro não fazer aquilo, né? E daí esse, assim, quando é mais um resultado que a gente estava esperando, seja um resultado mais objetivo de algo acontecendo, ou um resultado de algo que a gente fez, do tipo o resultado de uma prova. A gente esperava que tinha ido bem na prova, só que a gente não foi tão bem assim na prova. Esperava passar no vestibular e não passou no vestibular. A gente esperava ter conseguido passar numa entrevista de emprego e não conseguiu passar na entrevista de emprego. Ou até, a gente não precisa falar de algo muito único, né? Um momento muito pontual na nossa vida. Pode ser uma coisa muito mais a longo prazo, que gere uma frustração por um período mais longo. Por exemplo, eu estou com, sei lá, 30 anos e eu esperava estar ganhando mais dinheiro nessa época da minha vida. Eu esperava já estar com 2 filhos, né? Qualquer coisa assim. Veja, é uma análise muito grande que a gente precisa fazer. Não foi um resultado instantâneo. Mas isso pode gerar muita frustração, né? Basicamente, o que é a mensagem que isso está trazendo para a gente? Está falando para o nosso organismo. O que você esperava não está dando certo. Talvez, né, os meus esforços, os seus esforços, seja lá de quem está sentindo, não estão dando frutos como a gente esperava. Algo de errado não está certo. Esse tipo de sentimento, a frustração, ela serve para nos incitar, nos motivar a tentar entender o que está acontecendo, né? A ler o que está acontecendo que o nosso investimento não está gerando frutos e a fazer uma mudança de curso, né? E a gente já vai falar sobre o que pode ser essa mudança de curso. Então percebam, a frustração é um sentimento que ajuda muito a gente a corrigir a nossa rota quando as coisas não dão certo. E aí a gente tem uma questão bem importante, né? Quando isso se torna disfuncional, e de quebra, obviamente, o que fazer para evitar que isso se torne disfuncional ou para sair dessa disfuncionalidade? A primeira coisa que torna isso disfuncional é insistir no erro, né? Tentar ignorar essa emoção e ficar pensando, ah, não, eu vou ficar fazendo a mesma coisa que vai dar certo uma hora. Então, você provavelmente vai estar chafurdando na frustração, você vai pular de cabeça na frustração. E você vai estar replicando essa frustração sem ouvir o que ela está tentando te dizer, né? Então, isso já é um ponto que é complicado. Mas agora, né, vamos pensar assim, como que a gente faz essa mudança, né? Se a gente não corrige a rota, de fato, isso vai continuar só gerando frustração. Mas o que é esse corrigir a rota? Bem, uma primeira coisa é quando a gente acaba percebendo que às vezes a gente está fazendo uma coisa de um jeito errado, ok? Eu, por exemplo, eu estou no momento exatamente agora em que eu não estou tendo o resultado que eu estava esperando em algumas das minhas redes sociais. Mas foi porque, de fato, eu acabei focando muito em outras coisas há pouco tempo atrás e eu estou precisando voltar a dar um pouco mais de atenção para as redes sociais. Porém, isso exige que eu faça alguns esforços diferentes.
né? Tem muita gente que acaba pensando, cara, para você ser famoso na internet, para você ser bem-sucedido ou alguma coisa assim, você simplesmente precisa ser bom no que você faz. Só que essa leitura não é realista. Na verdade, eu diria que mais do que 80% é marketing, com toda certeza, sabe? Então é uma coisa muito importante da gente pensar. Ah, eu tenho que fazer lives mais longas, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, não é esse o caminho. Ah, eu tenho que simplesmente me mostrar mais na internet. Não, não é, só é a constância. Não é. É você entender o seu público-alvo, é você conseguir conversar com esse público-alvo, entender como chegar nesse público-alvo. Ah, é mais por meio de shorts, é mais por meio disso, daquilo. É por meio de, às vezes, um investimento, de uma injeção, de um impulsionamento, de um reel muito específico, né? Alguma coisa assim. É esse tipo de coisa. Então, se a gente está tendo a leitura errada e fica insistindo nesse erro, fica muito complicado. Ah, eu só preciso fazer mais. Não é preciso de estratégia. Né? Quando a coisa que está acontecendo, que a gente estava esperando que acontecesse, não acontece continuamente, a gente precisa revisitar a nossa estratégia. Como eu estou direcionando os meus esforços para esse tipo de coisa, né? Então, já vou até aproveitar para comentar. Uma das coisas que eu estou investigando agora, e provavelmente vai rolar nas próximas semanas, provavelmente eu vou tentar fazer algum tipo de transmissão em mais do que uma plataforma simultaneamente. Né? Isso vai ser uma coisa que eu estou bem a fim de fazer. Estou investigando ali a Twitch e tudo mais, então estou mudando aqui, né, a minha jogada. A gente tem que fazer esse tipo de verificação sobre nós. Mas a gente também precisa fazer uma verificação se aquilo que a gente está buscando faz sentido de fato. E aí é muito importante a gente fazer um autoquestionamento bem grande, que é: por que eu quero o que eu quero? Sabe essa ideia de, vamos dizer assim, aqui eu vou puxar o meu exemplo, mas eu vou sair um pouco do meu exemplo porque não é o que eu sinto. Tá, por que eu quero, sei lá, ser famoso na internet? Vamos dizer assim. Né? Por exemplo, Arthur, eu sei que é porque eu não quero ser famoso na internet, eu quero captar meus pacientes, eu quero ajudar a entregar os conhecimentos psicológicos para as pessoas, eu quero semear saúde mental, né? Eu quero ajudar a espalhar uma coisa que eu sei que eu tenho capacidade para ajudar na vida das pessoas, mesmo que gratuitamente. E de quebra também faço meu marketing, né? Então eu tenho muita clareza sobre isso. Mas vamos dizer que uma outra pessoa ali está tentando ser famosa na internet, né? Tá lá fazendo live stream de games e tudo mais. Por que ela está tentando fazer isso? Se ela está tentando fazer isso porque todo mundo quer que ela faça isso, ou porque ela está indo na onda e tudo mais, às vezes a gente pode estar percebendo que a gente está investindo muito em uma coisa que está gerando frustração, está gerando resultados negativos e não é muito interessante para a gente. Então a gente precisa ter clareza de por que a gente está buscando aqueles resultados. E aí também a gente precisa, por exemplo, entender: faz sentido com a minha realidade aquilo que eu estou buscando? E isso é uma coisa muito dolorida. E é uma coisa que traz aí o materialismo. Não estou falando materialismo no sentido de a pessoa ser materialista, mas o materialismo filosófico. O materialismo que é a corrente filosófica que trata de uma questão de que nós vivemos em um mundo físico, né? Numa realidade que nos cerca, uma realidade objetiva. Né? A gente não vive na Matrix, vamos dizer assim. Pelo menos é o que essa corrente filosófica prega, mas eu não vou entrar nisso hoje. Brincadeiras à parte, é isso que eu estou chamando de materialismo. A gente tem que considerar a objetividade, o materialismo da nossa realidade. Né? Então, por exemplo, a pessoa está tentando fazer faculdade de medicina. Ok? Primeiro ela tem que entender por que ela está querendo fazer medicina. Será que ela realmente quer ser médica ou é só porque falaram para você que isso é uma profissão legal, que dá status ou alguma coisa assim? Tá, ok. Vamos dizer que você realmente quer ser médico. E aí você tenta muitos e muitos anos medicina, ok? A verdade o vestibular é uma droga. Eu, como psicólogo, consigo falar completamente assim que é péssimo o sistema que a gente tem de seleção de pessoas, certo? Para entrar numa faculdade, ok? Péssimo, péssimo, péssimo. Eu queria que a realidade fosse muito diferente nesse sentido.
Mas infelizmente ela não é nesse exato momento. A gente precisa lutar pela mudança da realidade, com toda certeza. Porém, nesse exato momento é assim que as coisas estão funcionando. E muitas vezes esse sistema completamente falho, que vai dizer quem pode ou não fazer uma faculdade de medicina, vai te rejeitar várias e várias e várias vezes. E aí vai vir uma frustração gigantesca, né? E daí você pensa, primeiro a gente tem que pensar também, né? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu não estou estudando do jeito certo? Será que eu preciso mudar minha tática? E daí você tenta mudar a tua tática. E mesmo assim você continua não passando no vestibular de medicina. Aí é importante a gente pensar. Faz sentido eu continuar insistindo nisso? É óbvio que você quer continuar. É óbvio que você quer. Às vezes é um sonho seu. Mas a tua realidade nesse momento tá adequada para isso? Né? Às vezes a gente tem que parar para pensar. Poxa, se a pessoa tem dinheiro ali, a família tem dinheiro para continuar tentando, se não é um problema e tudo mais, caramba, talvez não seja grandes, né? Apesar da frustração, não seja um problema muito grande, mas às vezes tem outras responsabilidades, a pessoa precisa trabalhar, a pessoa precisava já estar fazendo uma faculdade logo porque quer investir em alguma coisa de carreira ou alguma coisa assim. Enfim, tem muitas coisas em jogo muitas vezes. Então a gente precisa pensar muitas vezes, será que eu não tenho que mudar o meu objetivo? E num primeiro momento isso gera uma frustração terrível. É muito, muito, muito complicado. E talvez seja, não vou mentir, talvez seja uma frustração que você carregue para o restante da sua vida. Ok? Putz, eu não consegui fazer aquele curso de medicina que eu queria. Porém, a gente precisa nesses momentos ter muito cuidado para aí, de novo, essa frustração não se tornar ainda mais disfuncional depois da gente, digamos assim, ter desistido daquela coisa, né? Porque a nossa realidade não estava permitindo. Mas como é que a gente lida com isso? É não caindo em distorções cognitivas, é não caindo em algumas ideias erradas de leitura sobre o que está acontecendo. É não pensar, por exemplo, eu não passei porque eu sou burro. Muitas vezes não tem a ver com isso, né? Às vezes pode ter a ver com uma certa capacidade cognitiva das pessoas, mas vamos ser sinceros, vai ser muito mais porque é um sistema que de fato é muito injusto. Vai privilegiar, por exemplo, pessoas que têm muitas condições financeiras. Então, muitas vezes as suas condições financeiras foram muito mais impactantes do que genuinamente uma questão de inteligência, né? As escolas que você estudou desde que você era pequeno podem ter te preparado ou não para, por exemplo, aprender determinados métodos de estudo, né? A própria neurologia da pessoa pode se formar de uma maneira diferente, a gente já tem várias evidências disso. Então, tem muitos motivos que podem fazer a gente desistir de alguma coisa porque aquilo não vai dar certo, que não tem a ver necessariamente com eu não sou bom, eu não sou o bastante, eu não sou algo assim. Então a gente precisa fazer uma leitura do todo para não ficar se sentindo ainda mais frustrado, voltar essa frustração como você, para você, perdão, se ver como um completo fracassado ou alguma coisa assim. Senão essa frustração ela vai apodrecer dentro de você. Mas o fato é, se você queria muito uma coisa, sempre vai ter uma pontadinha, um resquício pelo menos de frustração ao longo da sua vida. Mas o importante também depois disso, com o passar do tempo, é ir colocando outras coisas no lugar, tendo novos projetos de vida, pensando, poxa, eu só cheguei onde eu cheguei porque todo o restante não deu certo. Sabe aquela boa e velha frase? Eu adoro essa frase, né? Eu só cheguei onde eu cheguei e eu amo onde eu cheguei porque todas as outras coisas que eu tentei deram errado. Eu amo essa perspectiva também, né? Não é uma perspectiva que anula a frustração, porque a gente precisa, nós também somos uma soma de frustrações da vida. A gente queria mais coisas. Por exemplo, cara, pergunta assim, a maior parte das pessoas, se você perguntar para elas, elas vão ter algum grau de frustração por não terem mais dinheiro. Pô, eu queria ter mais dinheiro, eu queria ganhar mais pelo meu trabalho. E isso é uma frustração que infelizmente vai muitas vezes estar ali de fundo, mas a pessoa já está dando o máximo, ela já está fazendo tudo certo. E algumas coisas simplesmente dependem da materialidade que nos cerca, né? Dependem, por exemplo, da nossa genética em alguns pontos, né? Eu, por exemplo, gostaria muito de não ter que ficar
usando luvas grossas no inverno, mas eu tenho síndrome de Renault, então meu corpo tem essa coisa aí bizarra de nascença que os médicos hoje nem sabem como curar, ou o que causa, ou algo assim, e daí eu só tenho que ficar fazendo cuidado paliativo. Né? É uma frustração minha, mas são frustrações que fazem parte da vida. Elas não são necessariamente disfuncionais, uma vez que a gente não tem as conclusões erradas sobre elas. Ok? E uma outra coisa importante também, aqui eu volto para aquela live que eu falei bastante sobre ciúmes, é quando a gente faz comparações disfuncionais, que a gente só compara resultado e não vê caminho. Né? Mas isso eu recomendo que vocês vejam há 2 lives atrás, na número 6, se eu não me engano. Aí eu falei bastante sobre ciúmes disfuncionais, inveja disfuncional, que eu falei sobre ciúmes naquela live também.